Pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Regimento Interno e Lei Complementar 59 para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, tal como ali previsto na figura editalícia, com alguns destaques. Primeiro destaque, galera, todo o regimento interno, não há ali dentro da estrutura do edital de vocês a pontuação de quais são os artigos cobráveis do regimento interno. Vamos trabalhar todos, claro, enfatizando aqueles que a gente acredita ser ali de maior potencialidade de cobrança. Lá do outro nós temos a Lei Complementar 59 e dentro dela, aí sim, até com um certo equívoco, tá? Mas isso a gente vai discutir no momento oportuno, tivemos a figura do edital de vocês contemplando quais são os artigos cobráveis. Razão pela qual, bem-vindos ao nosso curso, obrigado pela confiança no nosso trabalho. E junto com as videoaulas também, vocês aí terão, só clicar no local específico, um material em PDF, que é o que eu estou laminando aqui. Que é um trabalho que eu estou desenvolvendo com muito carinho, porque Regimento Interno, Lei Complementar 59, vão cobrar de vocês a literalidade da lei. Claro que há situações de entendimento, mas há que se guardar chaves, expressões, que são ali o fator determinante para o acerto ou não da questão. E é por isso, em razão disso, que o material está junto aí disponível para vocês e também teremos simulados, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar, tá aqui essa primeira aula. Nós vamos discutir parte 1, artigo 1º a 8º. Toda a aula de vocês está baseado no edital, nos artigos, com temas específicos e segmentados, para que vocês possam melhor aproveitar. Artigo 1º, nenhuma preocupação. Simplesmente ele diz o que o regimento interno apresenta para a gente: composição, competência, funcionamento, disciplina dos serviços, processamento e julgamento de feitos. De acordo com as legislações que nós temos aqui que observar, não apenas a Constituição Federal, também a Constituição do Estado e outras leis, inclusive em termos de procedimento, o Código de Processo Civil, por exemplo, no campo específico das demandas e, claro, dos recursos cíveis. Logo, o artigo 1º não devem se preocupar. É apenas a introdução, que aqui nós temos a figura do regimento, continuamos. Vamos lá. Aqui agora nós vamos, aí sim, livro 1, título 1, capítulo 1, composição do tribunal, e isso aqui cai. Motivo? Eu quero que você que vai entrar na minha instituição, me permitam assim dizer, conheça a composição, a organização, o organograma funcional, porque você ali dentro estará nele inserido. Então eu quero um servidor que demonstre eventualmente na prova ter sim conhecimento da composição. Portanto, aqui sim um tema muito preocupante. Vamos a ele. Está aqui o artigo 2º. O Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital, jurisdição em todo o território, compõe-se 7 juízes, 3 oficiais da ativa do mais alto posto da PM, um também do mais alto posto do Corpo de Bombeiros, da ativa, e 3 juízes que aqui nós chamamos de juízes cíveis. Um deles da classe de juízes de direito militar e 2 representantes do 5º Constitucional, que seria ali justamente Ministério Público e, claro, oriundo também da advocacia. Parágrafo único. O provimento do cargo de juiz será feito na forma estabelecida na Constituição, menor preocupação com o parágrafo único. Entendam como que a gente vai desenvolver, a partir desse artigo 2º, a exemplificação das nossas aulas. Eu tenho aqui um dispositivo cobrável de vocês, logo nós vamos começar a quebrá-lo, a entender cada parte dele e a enfatizar as expressões que os senhores devem guardar. Aconselho, se for o caso, imprimam o material, notadamente o que eu apresento aqui em sequência, e isso vira fichamento, ok? Para que os senhores possam, através do sistema de fichamentos, adquirir, introjetar o conteúdo. Tanto que, vamos lá, material nosso novamente. Opa, está aqui.
Senhores, percebam que eu tenho o artigo 2º sendo desmembrado. O Tribunal de Justiça Militar com sede na capital é um tribunal estadual. E todo tribunal que seja estadual tem sede na capital do estado, no nosso caso, Belo Horizonte. Ele tem jurisdição, a gente vai observar, ampliativa, mas a sede, o prédio, ok? Propriamente dito, tem que ser sempre, como é um tribunal estadual, na capital do estado. Portanto, primeira parte do artigo 2º. O Tribunal de Justiça Militar com sede na capital e jurisdição em todo o território nacional. É o chamado princípio da territorialidade da jurisdição, que alguns também chamam de princípio da aderência ao território. E, senhores, como a gente faz a aula como se a gente estivesse praticamente ao vivo, eu estou sentindo que não ligaram o ar-condicionado do estúdio. Beleza? Ótimo. Continua na aula, toque dado. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui nessa segunda parte em destaque do artigo 2º, amém, é justamente o que, senhores? O chamado princípio da territorialidade. Todo órgão jurisdicional tem um limite de atuação jurisdicional. E aí, no caso, essa territorialidade, já que a gente está lidando com o tribunal, é em todo o território do estado de Minas Gerais. Se fosse um juízo de uma comarca, seria no espaço geográfico da comarca, mas atenção. Isso não quer dizer que as decisões emanadas, proferidas por todo e qualquer órgão que tem, e claro, todos eles têm um limite territorial, não se expandem fora do território. Uma decisão de um juiz ali, em primeiro grau, numa comarca, de um juiz no tribunal, no caso aqui, apesar da lei me dizer essa territorialidade, a decisão extrapola os limites territoriais enquanto efeitos e repercute em todo o território nacional. Mas em termos de territorialidade e atuação dos órgãos, nós temos aqui, voltamos, Tribunal de Justiça Militar, jurisdição em todo o território do estado, sede em Belo Horizonte, terceira parte. E ele é composto de 7 juízes, beleza? Se são 7 ao todo, podem ter certeza que essa é a composição do tribunal pleno. Porque todo tribunal pleno de todo tribunal é composto da totalidade daqueles que são os seus membros. E eu não chamo eles de desembargadores. Desembargadores eu chamarei aqueles que ali estão no Tribunal de Justiça, em segundo grau. Aqui no Tribunal de Justiça Militar, eu continuo a chamá-los simplesmente de quê? De juízes, só que, sendo um tribunal bem especializado, 7 juízes, a lei cria uma outra forma de eu enxergar o 7. É isso aqui, ó. Há uma composição qualitativa. Aqui o que eu tenho é tão somente a composição numérica. Agora, nós vamos ver a composição qualitativa. 3 juízes oficiais da PM, mas percebam, tem que ser da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar. E, para que agora a gente tenha maioria, já que são 7, eu tenho um outro juiz oficial, também da ativa, mas da mais alta patente ou posto, como queiram, do Corpo de Bombeiros Militar. Então eu tenho na composição 4 militares, vamos colocar assim, ok? Dos 7, 4, para que eu tenha inclusive aqui a maioria. Tranquilo? E para completar os 7, eu tenho 3 juízes civis, um da classe de juízes de direito
do juízo militar, ou seja, um cara, portanto, que fez carreira no juízo militar, chegando agora a ser ali juiz do tribunal, e 2 oriundos do 5º Constitucional, como nós falamos, MP e advocacia. Pronto, compus os 7. Isso é muito importante porque há quórum para o tribunal pleno funcionar. E esse quórum também não é só numérico, é qualitativo. Então eu tenho uma composição do tribunal numérica e qualitativa. Número 7. Qualificamos 4 militares, 3 civis. 3. Polícia Militar. 1. Corpo de Bombeiros, sempre oficiais da ativa. Dos 3 civis, 1 oriundo de juiz, não é? De 1º grau ali, beleza? E 2 do 5º. Julgou de volta. Tá ali, ó. Artigo 2º. Tudo aquilo que ele traz pra gente. E o artigo 3º agora vai falar pra gente sobre situações de tratamento. Beleza? Ao tribunal egrégio, câmaras, colenda e aos membros o de excelência. Senhores, tribunal egrégio, todo tribunal recebe essa forma de tratamento regimental. Todo tribunal, no seu regimento interno, traz ali a forma de tratamento que a gente há de dar. E aqui, portanto, nós temos egrégio tribunal. Isso é uma regra de todo o regimento interno de todo o tribunal. Continuamos. Por seu turno, câmaras, colenda. E o tribunal só tem 2 câmaras que funcionam como órgão fracionário menor. Já dando a real para os senhores, eu tenho tribunal pleno, 7, e tenho 2 câmaras, cada uma com 3 juízes, porque o presidente não participa, não dos julgamentos das câmaras. O presidente, já que vai ter muita atribuição administrativa, se afasta das câmaras, atua no pleno, mas não mais nas câmaras. Então é assim esse organograma mínimo, já que é um tribunal bastante, digamos assim, enxuto em termos de membros. 7, 4 militares, 3 civis, lembrem-se da qualificação. Ao tribunal eu chamo de egrégio. As câmaras, julgou de volta, eu chamo de colenda. E aos seus membros, excelência, não sendo eles nominados como desembargadores. Eu os chamo exclusivamente de juízes, não ali sendo um tratamento de desembargadores. E isso é muito interessante porque quando a gente pensa na forma como eles comporão a prova de vocês, são nessas pequenas expressões que aqui eu estou apresentando que reinará as pegadinhas de prova. Então nos interessa a forma de tratamento e artigo 2º, a composição. Todo tribunal, na sua organização, lida com questões administrativas internas, gestão de pessoal, de recursos, e é por isso que todo tribunal tem aqueles que a gente chama de cargos de direção. Exato. Todo tribunal tem aqueles que são ali os seus membros, que por processo eletivo são alçados aos cargos de direção. Quanto mais complexo o tribunal, quanto maior a sua estrutura, mais são os cargos de direção. Aqui nós lidamos com um tribunal, como falamos, muito enxuto em termos de membros. Lembram quais são? 7, 4 militares, 3 civis, não é isso? Maravilha. E são 3 os cargos de direção. Artigo 4º. O tribunal terá em seus cargos de direção um presidente e necessariamente um único vice-presidente. Alguns tribunais que possuem uma estrutura maior possuem vários vice-presidentes e um corregedor de justiça. Atenção, não existe a figura do vice-corregedor. Também, como ali nós encontramos em alguns tribunais. Esses, e tão somente esses, são os cargos de direção.
magistrados, membros do tribunal, eleito pelos seus pares para o desempenho de funções administrativas, mas também jurisdicionais específicas. E aí o regimento interno começa a ditar. Compete a... É a atribuição, geralmente atribuição são questões administrativas, competência, questões de natureza jurisdicional. Então, cargos de direção. Jogou de volta os 3 que nós pontuamos. Presidente, o vice e o corregedor. Destaco que desses, somente o presidente fica afastado das funções jurisdicionais das câmaras. Eu tenho o pleno 7, claro, o presidente participa, é o seu presidente, e 2 câmaras compostas de 3 juízes. O presidente fica fora, não participando das atividades jurisdicionais das câmaras. Guardaram isso para mim, senhores? Que bom. Cargos da direção, presidente, vice-presidente, corregedor. Voltamos. Está ali, ó. E agora o artigo 5º aqui, fracionado, percebam, tá? Vai dizer que o presidente, o vice e o corregedor serão escolhidos em escrutínio secreto, sessão especial, dentre os juízes efetivos para um mandato de 2 anos, a partir da posse, vedada a reeleição para o período subsequente. A eleição será convocada e realizada com antecedência mínima de 60 dias do término do respectivo mandato. E para figurar entre os elegíveis, a presidência não a todos os cargos de direção, deverá o juiz ter exercido o cargo de vice-presidente ou de corregedor, para que ele possa, portanto, agora ser ali alçado ao cargo de. Vocês estão vendo ali, pelos 3 pontos, que existem mais parágrafos no artigo 5º. E aqui a didática vai ser essa. Eu vou ler o artigo com os senhores, já enfatizando. Vamos ao material específico, mais situações enfáticas, para guardarem tudo. Voltamos, está ali. O presidente, o vice-presidente e o corregedor serão escolhidos em sessão especial, senhores. Não uma sessão ordinária, não uma sessão extraordinária, não uma sessão solene. Tudo isso pressupõe atenção. É uma sessão especial, porque ela tem exclusivamente o objetivo do escrutínio da eleição. Está ali, ó. Voltamos. Os ocupantes do cargo de direção são escolhidos por um processo eletivo. Sessão especial. Sessão especial, da qual ali participarão todos os juízes efetivos. O escrutínio é secreto, o que pressupõe, sem dúvida nenhuma, pelo menos a meu ver, uma situação de um democrático processo, já que a gente tem ali uma votação secreta. E o mandado é exercido por esses que são ali escolhidos pelo prazo de 2 anos, que se inicia, claro, esse período com a posse. Biênio é a chave. Biênio é a chave. Então, no tribunal, quando a gente pensa ali justamente em conduzir alguém a algum cargo de direção, inclusive a presidência, biênio é a chave. São ali escolhidos para o exercício das funções por um período de 2 anos. Cargo de direção, presidente, vice-presidente, corregedor. São eleitos. Período, 2 anos de mandato. Voltamos. Está ali, ó. E aqui, por gentileza, uma parte conclusiva do caput do 5º. Vedada a reeleição para o período subsequente, ou seja, apenas para o biênio seguinte.
Então, se eu tenho exercício da função 2 anos, beleza? Aqui agora eu tenho outro período, concordamos? Vedada justamente o quê? A reeleição para esse período, mas não para o seguinte. Então, há essa organização de uma situação cíclica a cada 2 anos, da renovação desses que são ali os que ocuparão os cargos de direção, tá bom? Voltamos, é o que nos diz aqui o caput do artigo 5º, e aqui artigo 1º e 2º, porque a gente por eles tem que passar, principalmente o artigo 1º, acreditando muito mais na cobrança do que está no caput, do que o que surgirá aqui nesses 2 parágrafos. De qualquer forma, vamos nós. A eleição será convocada e realizada com antecedência mínima de 60 dias. Ok? Do término do respectivo mandado, ou seja, esse aqui vai terminar, então, com antecedência mínima de 60 dias. Quando a gente idealiza o término do mandado ali, em trâmite, tem que ser realizada a eleição. Por quê? Porque o que vai ocupar o cargo da direção tem que ter esse período de 60 dias, uma vez eleito, para ir tomando noção da sua atividade, preparando, se for o presidente, inclusive, a sua saída da Câmara, para poder assumir as funções que lhe são próprias. Voltamos. Parágrafo 2º. Para que o cidadão possa ser eleito presidente do tribunal, a lei exige não apenas, claro, que ele seja juiz do Tribunal de Justiça Militar, mas que anteriormente tenha exercido o cargo de vice-presidente ou de corregedor. Isso é condição para que ele seja eleito. E por que a lei cria justamente essa situação aqui, senhores? É alguém, então, que já participou dos cargos de direção. É alguém que já transitou ali nas situações administrativas, que já passou por tudo aquilo que um corregedor passa, que um vice-presidente, já tendo, portanto, tomado o pé de como que funciona administrativamente os meandros administrativos do tribunal. Aí, então, ele pode, portanto, se candidatar e ser eleito ao cargo de presidente. Voltamos, artigo 5º, os 2 primeiros parágrafos, 3º e 4º. Primeiro escrutínio. Estará eleito o juiz que obtiver maioria simples dos votos dos membros do tribunal presentes à sessão. Parágrafo 4º. Não alcançada a maioria simples, concorrerão em segundo escrutínio somente os 2 mais votados, sendo proclamado eleito aquele que tiver maior número de votos. Empatou? Vamos para o critério de antiguidade. Atenção nisso daqui, por gentileza. Primeiro escrutínio. Há de ser eleito maioria simples. Mas, por favor, dos membros presentes à sessão, não de todos os membros do tribunal, ok? Daqueles presentes à sessão. Eu tenho, portanto, 7. 6 estão presentes, ok? É necessário, portanto, maioria simples. Nesse limite, 5 estão presentes, que é o quórum mínimo. Então, dentro do que aqui se faz de leitura, não é maioria simples de todos os membros, a armadilha de prova, de todos os membros do tribunal, mas tão somente, voltamos, está ali, ó, dos membros presentes a essa sessão. Que é uma sessão ordinária, senhores? Não, que é uma sessão especial. Parágrafo 4º. Não alcançada a maioria simples, concorrerão em segundo escrutínio somente os 2 juízes mais votados no primeiro. Vem cá.
Para eu atingir o mínimo aqui, se eu tiver 6, por exemplo, vai ter que ser 4. Maioria simples, empate 3, não é isso? Tá? Mas pode dar 3, não é isso? O empate ali. E aí, nesse caso, esses dois vão concorrer. E aí, observe, cai, pode jogar de novo, cai a ideia da maioria simples. Aí o maior número de votos impera. Beleza? Maior número de votos impera. Primeiro escrutínio, 7 presentes. 3, 3 e 1. 3 foram votados. Eu vou pegar os 2 que tiveram 3. Vamos para o segundo escrutínio. Nova votação. E ali, quem conseguir maior número de votos, pronto, suficiente para ser agora conduzido a esses cargos de direção. Mas pode dar empate. Vai que cada um tem um ali, se abstém no segundo escrutínio, um fica com 3, o outro fica com 3 votos também. Aí eu vou me perguntar, já que houve empate, joga no segundo escrutínio, quem é o mais antigo? Ou seja, no caso de empate no segundo escrutínio, não no primeiro, no segundo escrutínio, impera a figura da antiguidade. Galera, antiguidade não é o mais velho, é o mais antigo. E ser o mais antigo é o que tem mais tempo na casa. Pode até ser mais novo em termos de idade que o outro, ok? Mas ele tem mais tempo como juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por isso que ele é o mais antigo. Primeiro escrutínio, ok? Maioria simples, não deu, vamos para o segundo. Deu empate no segundo, aí que a gente pega nitidamente a figura da antiguidade, para podermos verificar qual será agora o eleito dentre dos cargos de direção. Presidente, vice-presidente, corregedor. Pode ocorrer que o presidente eleito, claro, venha no decorrer do seu mandato, 2 anos, biênio, lembra? Por algum motivo qualquer, deixar o cargo vago. Senhores, ele pode ter uma aposentadoria precoce do tribunal por um problema de saúde, Deus me livre, pode vir a falecer, por que não? Todos nós estamos sujeitos a isso. Durante todo esse período que ali ele deveria exercer, agora o cargo fica vago. Então o artigo 6º começa a ponderar para a gente, regulando o que aconteceria no caso de vacância, percebam, desse cargo de presidente. Levando em consideração o seguinte, se o prazo que faltar para o término do mandato for inferior a 1 ano, o vice assume e completa o mandato. Não são 2 anos? Passou da metade. Aí ficou vago o cargo de presidente. O vice assume e completa, beleza? Esse período de tempo. Voltamos. Parágrafo 1º. Se a vacância ocorrer em período igual ou superior a 1 ano, faremos nova eleição. Nos 10 dias que seguirem a essa vacância, prazo igual ou superior a 1 ano, ficou vago, nova eleição. Prazinho, 10 dias, voltou. Parágrafo 2º. Não ensejará a vedação para a reeleição no período subsequente. A hipótese do vice assumir, tá? Em destaque, senhores, vagando o cargo, prazo que faltar para o término inferior, assume o vice. Parágrafo 2º. Não fica agora o vice impedido a concorrer no biênio seguinte, porque ele só assumiu ali em razão da vacância, já que o prazo era inferior a 1 ano do mandado quando ali ocorreu, digo novamente, a vacância do cargo de presidente. O vice assume. Mas aí, lembrando, parágrafo 1º, voltamos. Atenção, julgou. Se a vacância ocorrer em período igual ou superior a 1 ano, nesse caso,
Opa, perdão. Nesse caso, vamos fazer ali uma nova eleição, tá? Não ficando, portanto, impedido para a reeleição no período seguinte, quando o vice assume. Sétimo. Aqui eu falo da vacância do cargo de quem? Presidente ou corregedor. Vagou o cargo do presidente. Falta menos de um ano para completar o mandato. Porque se for o prazo igual ou superior a um ano, nova eleição. Aqui não. Ficou vago o cargo de presidente, menos de um ano o vice assume. Mas e se vagar o cargo de vice? O corregedor assumiria? E se vagar o cargo de corregedor, quem assume? Aí a lei, o regimento, vai trazer isso aqui para a gente. Vamos lá. Se o prazo que faltar para completar o mandato for superior a um ano, igual ou superior, nova eleição. Se faltar menos de um ano, o juiz mais antigo assume. Atenção, vagou presidente ou vice-presidente, porque o sexto cuida da vacância do cargo de presidente, o sétimo cuida da vacância daqueles outros que exercem o cargo de direção. Prazo igual ou superior a um ano, tal como no presidente, nova eleição. Menos de um ano, o juiz mais antigo da casa assume. Lembrando, antiguidade não é o mais velho, é o que tem mais tempo na casa, no caso. Como juiz ali, no Tribunal de Justiça Militar. E esses dois artigos em conjunto, pode julgar para mim, merecem. Tá ali, ó. Esse esquema, senhores. Vacância do cargo de presidente. Prazo inferior a um ano para o fim do mandato, assume o vice. Vacância dos outros cargos de direção. Vice-presidente e corregedor, menos de um ano, assume o juiz mais antigo. Mas tanto vagando o cargo de presidente quanto de vice e do corregedor, por prazo igual ou superior a um ano para o fim do mandato, nova eleição será realizada. Guarde aqui esse esquema, que aí a gente consegue trabalhar a inteireza, tanto do artigo 6º quanto do artigo 7º. A 8º. Os juízes eleitos tomarão posse em sessão solene, no dia em que se findar o biênio, podendo o prazo para posse ser prorrogado até o máximo segundo dia útil após a data. Ali existe um discurso, e ali o que eles devem falar. É o que me diz o parágrafo 1º. Lá do outro parágrafo 2º me fala de um livro especial, onde será lavrado o termo de posse e exercício, que é lido pelo secretário da sessão e assinado pelo presidente da sessão e pelo empossado. Senhores, os juízes eleitos tomarão posse, por favor, é sessão solene. Lembrando, a eleição é em sessão especial do pleno. A posse é em sessão solene do pleno. Perceberam a armadilha aqui possível de prova? Tá? Sessão especial, beleza, é a eleição. Sessão solene, para que eles agora tomem posse e comecem o exercício do cargo de presidente, vice-presidente e corregedor. Continuamos. Essa sessão é no dia em que se findar o biênio do mandato anterior. Tipo assim, está terminando o biênio daqueles 3 lá que foram, não é isso? Presidente, vice-presidente e corregedor, aqui. Nesse mesmo dia em que se findará esse exercício, os outros já tomam posse para o próximo biênio, podendo haver uma pequena prorrogação. Está ali, ó, uma pequena prorrogação.
de até no máximo o segundo dia útil após essa data, não mais do que isso. E parágrafo 2º, sem maiores problemas, nós temos ali a lavratura em livro especial do termo de posse e exercício, lido pelo secretário da sessão e assinado pelo presidente da sessão e pelo empossado. Beleza? Senhores, muito carinho com esse material que a gente produziu para vocês. E com essas dicas que aqui agora, em todas as aulas, nós assim apresentaremos para vocês. Novamente, bem-vindo ao nosso curso.